Então, pessoal, conforme combinado, nós vamos começar o nosso estudo sobre os vetores. Na aula passada, nós colocamos que tudo aquilo que a gente pode medir, tudo que é mensurável, nós entendemos como sendo uma grandeza. Demos exemplos como comprimento, massa, volume, falamos de área, citamos o exemplo também de força, velocidade, aceleração, enfim, tudo que nós podemos medir. No meio dessas grandezas, algumas eu posso classificar como sendo escalar e outras como vetorial. E agora nós vamos iniciar entendendo exatamente a diferença entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Me acompanha. Nós vamos entender a diferença entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial usando como exemplo duas grandezas, temperatura e deslocamento. Começando com a temperatura, que é uma grandeza escalar. Quando eu digo que a temperatura de um ambiente é de 40 graus Celsius, eu entendo perfeitamente o que a temperatura desse ambiente representa. Então, eu caracterizo perfeitamente uma grandeza quando eu digo o valor dela. Então, uma grandeza escalar é aquela grandeza perfeitamente caracterizada, perfeitamente entendida, quando sobre ela eu informo o seu valor, obviamente, e a unidade da medida. Então, uma grandeza escalar, ela é perfeitamente caracterizada pelo número, pela sua intensidade, pelo seu módulo, sua magnitude. São palavras diferentes que expressam a mesma coisa. E o deslocamento é uma representação aí, é um exemplo da grandeza vetorial. Quando eu me refiro ao deslocamento, para que eu possa caracterizar perfeitamente o deslocamento de um corpo, eu preciso informar sobre esse deslocamento qual foi a quantidade de deslocamento efetuado, em que direção e em que sentido. Quer dizer, uma grandeza vetorial, para ser perfeitamente caracterizada, eu preciso informar sobre ela o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Um outro exemplo de grandeza vetorial é força, que nós vamos abordar bastante dentro do nosso estudo. E como nós representamos um vetor? Primeiramente, um vetor é um elemento, é um ente geométrico que tem uma direção e que tem um sentido. Para eu caracterizar um vetor, eu preciso informar sobre ele a sua direção, o seu sentido, o seu tamanho, que vai indicar o valor do vetor. Então ele é representado por um segmento de reta orientado, onde eu vou batizar esse segmento de reta por uma letra com uma setinha em cima dessa letra. Então, toda vez que eu indicar uma letra com uma setinha em cima, eu estou me referindo a um vetor. A origem do vetor eu estou batizando com a letra A. E a outra ponta é a extremidade, que eu estou batizando com a letra B. Então, eu posso indicar um vetor através da letra com uma setinha em cima, ou usando a sua origem e a sua extremidade, dizendo que é o vetor AB. Então, esse é o vetor F, ou podemos dizer que é o vetor AB. Como foi dito acima, todo vetor ele tem uma direção, tem um sentido e tem um módulo. Vamos supor que cada pedacinho desse esteja valendo 5 newtons. Então eu posso dizer que o módulo desse vetor, quer dizer, o valor dele, a sua magnitude, a sua intensidade é de 5, 10, 15 newtons. Então, 15 newtons. Observe uma coisa. Toda vez que eu me referir somente ao valor do vetor, só a intensidade dele,
eu vou tirar a setinha. Ou, se eu mantenho a setinha, eu coloco o vetor entre barras. Então, quando eu coloco a letra sem a seta, ou com a seta entre as barras, então eu estou me referindo somente ao valor dele. Quando eu coloco a setinha, eu estou me referindo ao vetor inteiro, né? O seu módulo, a sua direção e o seu sentido. No caso, esse vetor que eu estou usando como exemplo, ele tem a direção horizontal e o sentido. Ou eu digo que ele é da esquerda para a direita, ou eu digo que é de A para B. Vamos considerar então alguns exemplos. Para todos os exemplos que eu vou passar aqui, vamos imaginar que cada pedaço desse esteja valendo 2 newtons. Então, o exemplo 1, eu tenho o vetor força F1. O módulo do vetor F1 vai ser 2, 4 newtons. A direção dele é vertical, e o sentido. Bom, ou eu digo que o sentido dele é de cima para baixo, ou eu batizo a origem e a extremidade e digo que o sentido é de A para B. Exemplo 2. Eu tenho o vetor força F2. O módulo do vetor F2 vai ser 2, 4, 6 newtons. A direção dele é horizontal. E o sentido? Ou eu digo que o sentido é da direita para a esquerda, ou eu vou batizar a sua origem e a sua extremidade e dizer que é de M para N. O exemplo 3, eu tenho um vetor que não está nem na horizontal e nem na vertical. Quando se tratar de uma situação como essa, o módulo, primeiramente, de F3 vai ser 2, 4, 6, 8. 8 newtons. Então, a direção desse vetor, como não está nem na horizontal e nem na vertical, eu vou expressar a direção dele usando o ângulo que ele forma com a horizontal. Então, a direção do vetor F3 é de 60 graus com a horizontal. Assim, nós indicamos a direção do vetor F3. E o sentido? Bom, quando o vetor está na horizontal, eu ainda posso dizer o sentido dele para a direita, para a esquerda. Quando ele está na vertical, eu posso me referir ao sentido para cima, para baixo. Quando se tratar de uma situação como essa, em que ele não está nem na horizontal e nem na vertical, agora, batizar a sua origem e a sua extremidade se faz mais que necessário. E o sentido, nesse caso, eu digo que é de C para D. E para concluir os exemplos, eu tenho o vetor F4. Bom, então, o módulo do vetor F4 vai ser 2, 4, 6, 8, 10 newtons. A direção, novamente, nós vamos informar a direção usando o ângulo formado com a horizontal. Lembrando que o ângulo nós
verificamos, nós medimos nesse sentido. Então, 150 graus da horizontal. Então, assim, nós informamos o ângulo, né? Então, a 150 graus da horizontal, ou com a horizontal. E o sentido, mais uma vez, de E para F. A letra que você vai se utilizar para batizar a origem e a extremidade fica a seu critério. E para concluir esta aula de hoje, nós vamos entender sempre que dois vetores eles são iguais quando eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Observem, o vetor F1 e o vetor F2, eles possuem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu posso dizer que são dois vetores iguais, são vetorialmente iguais. E quando é que eu tenho dois vetores opostos? Bom, dado um vetor F na vertical, no sentido para baixo, o vetor oposto a ele, nós vamos representar com um sinal de menos antes. Então, esse sinal de menos indica que esse vetor é oposto. O vetor oposto ao vetor F, ele vai ter sempre o mesmo tamanho, quer dizer, o mesmo módulo, a mesma magnitude, a mesma intensidade. Mantém a mesma direção. A única coisa que vai mudar é o sentido. Então, se F é para baixo, menos F será para cima. Se eu tiver um vetor para a direita, o oposto dele será para a esquerda. E assim por diante. Nós podemos dizer que vetorialmente eles são diferentes porque possuem sentidos diferentes. Mas o módulo de F é igual ao módulo do seu oposto. Ou seja, eles possuem o mesmo tamanho, a mesma intensidade. Na próxima aula, nós continuamos com os vetores. Até!